Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais a entrevista de Maurício Ramalho, análise e opinião do São Paulo para o restante da temporada, proposta oficial por Savarino, contratação de scout e mercado da bola tricolor. Então vambora pro vídeo! Então assim, o São Paulo já tem, nesses próximos 30 dias, a ciência que vai jogar 2 vezes com o Palmeiras, saíram as datas. Vai jogar um jogo com o Tigre, que já é um jogo praticamente garantido pela possibilidade de perder por até 3 gols de diferença. E tem a sequência do Brasileiro nesse mês. Daqui a um mês, dependendo do adversário da Copa Sul-Americana do sorteio, dependendo da classificação ou não contra o Palmeiras, você projeta o próximo mês. É isso. Isso tanto em relação a prioridades quanto em relação a jogador, é o que ela falou. De vender ou comprar. Eu acho que tem uma coisa interessante nessa situação do Dorival e do Muricy, do momento do não sai ninguém, porque está tendo uma enorme dificuldade de entrar alguém. Uhum. Então, ao perder o Marinho para o Fortaleza, a gente vai lembrar que há 15 dias o São Paulo perdeu o zagueiro para o Fortaleza, o zagueiro Ituano Bernardo, e perdeu o Janderson do Guarani para o Coritiba, com todo respeito. O São Paulo perdeu esses 3 jogadores. Então perdeu 2 jogadores para o Fortaleza. O Bernardo nem jogou ainda no Fortaleza. O Bernardo sabe o que ele seria? A reposição para uma venda do Beraldo. Zagueiro canhoto jovem. Se o Beraldo vai muito bem, eu posso vender porque eu... Então, não está conseguindo entrar ninguém. Depois, a reformulação feita, saem 15 e entram 12, promovida pelo Rogério e pela direção, em que a economia foi irrisória. Deu para fazer a reformulação? Deu. Em tese, porque o Vasco não saldou a dívida ainda, o dinheiro do Léo Pelé garantiria a margem para a reformulação. Desde a reformulação, vieram 2 jogadores para o São Paulo de forma emergencial por conta das fraturas, os 2 do Fluminense, que o Diniz e o Fluminense facilitaram a negociação. O Caio Paulista e o Michel Araújo. O Raí, né? Ramos. E o Raí Ramos, pelo amor de Deus, mas o Raí Ramos, né? E aí é aquilo, né? O dinheiro, é que tá. A direção também tem, não é só vai para outros lugares. A direção do São Paulo também trabalhou mal diversas vezes. O jogador mais caro, contratado pelo São Paulo, fora o Galopo e as suas criptomoedas, foi o Orejuela, que é a pior contratação. Foi a primeira contratação dessa gestão. E é o 5º lateral direito. Os caras preferem colocar um Massa na lateral, ou você que é canhoto, do que o Orejuela. Com todo respeito também, a contratação de 55 laterais direitos tem a ver com o fato do Rogério falar 1 milhão de vezes que o Rafinha não podia jogar, e o Rafinha joga, Sim, né? São várias desconexões. Mas então, aí tem um outro técnico agora com outro perfil. É isso. Ele não descarta jogador, pelo contrário, né? Ele tenta aproveitar todos, mas ele já percebeu que não vai chegar ninguém. Se chegar, vai ser um milagre, porque se o Fortaleza vier, ele leva, se o Coritiba vier, ele leva. Então ele não tira, pelo menos. Se não vem, não tira o que tá. Tá nesse patamar, certo? E acho que a margem que o São Paulo tinha para formar o elenco, ela se esgotou lá no começo da temporada de financeira. Aí, ou você vende alguém para trazer outros, ou você fica com isso que tá até o final do ano. Tá nessa situação. E aí, de novo eu insisto, se as coisas estivessem funcionando bem internamente, você poderia contar com 5, 6 voltas do departamento médico, que significam 5, 6 jogadores como reforços. Então, se você tiver o Wellington, o Igor Vinícius, o Erisson, o Thales, nem lembra do Thales. O Thales jogava. Moreira. O Moreira. Você começa a ter gordura para 3 frentes. Esses caras jogaram a Copa Sul-Americana no ano passado até o mata-mata, né? Era o time... Hoje não tem como fazer isso porque não tem jogador. Tá todo mundo machucado. Então, acho que tem essa situação da parada. É quase uma parada para o São Paulo. Olha... chegamos até aqui com 15, 16 partidas do Dorival. O nosso horizonte é esse, as nossas possibilidades são essas. E tem que ter um planejamento que seja mês a mês para entradas, saídas, prioridades. E foi mais ou menos o que ouviu na entrevista ontem, em que técnico e coordenadores estão completamente afinados. E aí, Massi tem toda a razão, ele colocou um adendo fundamental nessa história. Diferentemente do Corinthians ou de outro clube, o Júlio Casares vai concorrer à reeleição com um grande favoritismo. Então, o que ele fizer agora
ele vai lidar com o ano que vem, tanto financeiramente quanto esportivamente. É ele que vai estar na proa. O Muricy, a gente não sabe. Aliás, ele falou na entrevista, o acordo dele com o Casares não vou sair para nenhuma proposta. Teve a sondagem lá da CBF com o Tite, outras situações. Eu vou ficar os 3 anos do seu mandato nessa situação e tudo mais, nesse cargo. Agora, ele não garantiu numa eventual reeleição do Casares se ele continuaria ou não nessa função. O Marinho seria essa opção de velocidade e tal? O Marinho era o cara que a gente, primeiro que nós pensamos, porque o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande, que a gente já falou várias vezes, é chato falar, mas infelizmente a gente tem que falar a verdade, ou seja, a gente tem uma dificuldade muito grande financeira, cara. Entendeu? Eu sei que às vezes a diretoria nem gosta, mas os caras fazem milagre lá dentro. É milagre, cara. Parece que as pessoas falam, pô, mas os caras não contratam, os caras fazem isso, contratam esse jogador. Meu, mas vocês não têm ideia do que é, sabe? Trabalhar do jeito que a gente está trabalhando lá é muito complicado, né? Então o Marinho caiu nesse perfil de oportunidade, porque a gente precisa de oportunidade, não tem como. Não dá para competir com vários times, a verdade é essa, ainda não dá. A gente tem que ser assim bem claro, né? Que não dá para ficar contando história, né? Então a gente tem que falar que é verdade, a real, né? Então é difícil a gente competir com outros times, né? Em relação a buscar jogadores. Então essas oportunidades, que nem o Marinho, que é um jogador, né, que joga pelo lado do campo, é rápido, já foi jogador do Dorival, né? Um jogador que tem gol, né? Então é o tipo de perfil que a gente estava procurando, mas só que agora entrou uma dificuldade muito grande, porque ele preferiu, né, ser reintegrado com o Flamengo, e aí ficou difícil demais a conversa. Nesse malabarismo financeiro, né, porque de fato o São Paulo tem uma dificuldade de ir ao mercado por conta dessas limitações, saiu durante a semana mais uma questão lá do atraso nos direitos de imagem, né? Que era uma coisa que na tua época era quase impossível, né? E que agora vem na sua época de treinador, né? Claro. E agora é uma coisa mais recorrente. Como lidar com isso, com os jogadores no dia a dia, vocês que coordenam, o técnico, o coordenador e tal, com atrasos em pagamento, e se isso tem alguma perspectiva de, a médio prazo, ser estancado? Como é que é essa situação para vocês que comandam, né? Pô, é muito ruim, né, Arnaldo? Imagina, você trabalha e você não recebe, cara. Então, essa é a pior coisa do mundo, né? Só que os jogadores estão entendendo, a gente não sossega enquanto a gente não consegue o dinheiro para pagar alguns salários deles. Entendeu? Hoje mesmo o presidente foi procurar isso o tempo todo, cara. Eles só fazem isso. Né? E aí faz um pagamento aqui, 2 ali. E os jogadores estão vendo realmente a força que a diretoria está indo atrás, porque é a pior coisa do mundo, cara, você olhar para o jogador que trabalha, e esse grupo que está lá trabalha muito sério, e chegar no fim do mês não recebe, cara. Isso aí é muito duro, cara, e a gente entende. Só que a gente tá explicando para os jogadores, está vendo o sacrifício, mostra as coisas para eles, entendeu? Porque tem que ser assim mesmo, tem que ser aberto, não dá para ficar escondendo o jogador, né? E eles estão entendendo, né? Esse dia pagaram uma parte, e é assim. Sabe? O presidente hoje foi atrás disso também. É uma loucura, cara. É uma loucura o que o Casares passa, entendeu? Então, parece que não, mas é muito difícil. E aí, nós ficamos no CT também, trabalhamos com os jogadores, conversamos com eles, mostramos a dificuldade, mostramos que nós estamos indo atrás, né? E aí, os jogadores entendem também que a gente não está, assim, com má vontade, não está com 100, não vamos pagar porque temos que pagar as dívidas, e tem que pagar muitas dívidas mesmo, né? Porque o que se encontrou aí mais ou menos o presidente sabia, mas não sabia o que é. Na hora que ele começou a abrir as gavetas, não sabia que era tanto, né? Então, eles estão, assim, conscientes do que nós estamos fazendo, não tem esse negócio de estar mentindo para eles, né? Esses dias, semana passada, pagaram, vão pagar de novo agora essa semana, porque é assim que a gente está trabalhando, né? E a gente não é fácil, é muito complicado, igual você falou, na minha época o São Paulo pagava antes. Uhum. São Paulo pagava antes, não pagava no dia certo, ele pagava 2, 3 dias antes, né? Porque era diferente, né? E agora, com toda essa dívida que está aí, né? Eu não entendo nada e também nem participo dessa... Tudo que é econômico eu estou fora, não é minha área. Mas a gente percebe que se você vê tudo que dos empréstimos, essas coisas, deve ser um juro
uma loucura, né, cara? Querem pagar, né? Então, mano, olha, eu vou contar, cara, não é fácil. Eu sei que eles não gostam que a gente fala isso, mas o que o presidente tá fazendo às vezes é milagre, porque mesmo assim tem dificuldade ainda. O Sanderson Blay fala: Muricy, nós te amamos. Fique bem, ele é de Ponta Grossa, no Paraná. Joguei lá, cara. Jogou em Ponta Grossa? Porque é o seguinte, na minha época, o São Paulo, quando o jogador chegava assim com 16 anos, porque lá antigamente no meu tempo era juvenil, né? Não tinha esse negócio de subir 12, subir não sei o quê. Era juvenil. E o São Paulo tinha um pensamento de que com 16 anos eles emprestavam o jogador da base para pegar a experiência e depois trazer, entendeu? E aí me emprestaram para Ponta Grossense. Hoje é Operário, né? Mas na minha época era Ponta Grossense, entendeu? E aí me emprestaram para lá para me pegar experiência. Olha que eu peguei muita experiência, porque o que eu apanhei lá é brincadeira. Os caras batiam no campeonato. E aí, quando eu voltei, cara, eu voltei muito bem. Eu já sei no time de cima com 17 anos e já não saí mais. Então, é por isso que quando você falou Ponta Grossa, aí é um lugar que realmente um carinho muito grande, porque foi, assim, o meu primeiro time profissional, né? Além, claro, depois voltei para o São Paulo, que é meu time, né? Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá, acho que 9 meses, mais ou menos, um campeonato que nós disputamos, aí acabou, eu voltei e já comecei a jogar no profissional de São Paulo. Daniel Zen fala: saúde ao mestre Muricy, que tanto alegria nos trouxe. Dos técnicos, só abaixo do mestre Tele Santana, que tem lá agora uma estátua no São Paulo e tudo mais. Manda aí, Arnaldo. Eu tô monitorando. Vou pegar esse gancho. Depois do São Paulo e Palmeiras, que teve aquele entreveiro do Abel Ferreira com o Caleri, ele na entrevista disse que ele se vê muito no Tele, o Abel Ferreira. Acha que ele é muito parecido com o Tele. Você conhecer bem o Tele, o Abel tem razão ou ele tá mais de conversinha? Não, ele algumas coisas até parece com o Tele, porque como eu também pareço com o Tele, vários deles parecem com o Tele, né? Mas não, o Tele nunca fez aquilo não, cara. Isso aí não aprendeu com o Tele, não, o que aconteceu domingo, entendeu? De encarar o jogador assim. O Tele, cara, o Tele era muito diferente de tudo, cara. O Tele, por exemplo, vocês que também acompanharam um pouco, o Tele, quando o jogador dele, Arnaldo, dava um carrinho do adversário, meu Deus do céu, cara. Acabava o jogo, ele ficava enlouquecido com o cara, do time dele. Ele fala: vocês estão brincando, cara, você está dando um carrinho no companheiro de profissão, cara. Você tem que jogar em pé, tem que jogar futebol. Entendeu? É muito difícil achar um treinador que nem o Tele. Ele tinha outro pensamento, ele era muito na frente das coisas, entendeu? Então, claro, tinha um gênio, realmente, bravo, mas, assim, não era tão explosivo como eu, por exemplo. Né? Eu era também meio louco. Claro que eu não era assim. Eu com o juiz tinha mais facilidade, porque dificilmente eu era expulso, porque eu não era muito de reclamar com o juiz, mas com os jogadores meus, realmente era ali aquela cobrança, tudo, porque eu acho que o treinador é um grande, além de ser técnico, tem que ser um grande cobrador de objetivos, tem que cobrar eles também, os jogadores. Então, o que eu vejo no Abel também, claro, a parte técnica é muito legal também, né? Mas, assim, muito pouco parecido com o Tele, muito pouco nesse sentido. Ele é um treinador muito bom, explosivo, é o jeito dele. Eu sei o que é que ele passa ali na beira do campo, já passei muitos anos, né? Não é fácil, né? Ele tem que ganhar o tempo todo, como todos nós temos que ganhar, né? Mas, assim, é um pouco distante do que é o Tele. Como que essa questão desse jogo aí, 2-0 para o Palmeiras, e teve a peitada do Abel, a encarada no Caleri e tudo mais, como isso repercutiu dentro do grupo do São Paulo? Porque teve gente falando assim: pô, o Caleri não podia ter feito isso, não podia ter abraçado o Abel no final. Como que dentro do grupo se viu essa questão com o Abel nesse jogo? Olha, eu ouvi falar também que, assim, de algumas pessoas, né, que os caras estão ali naquele calor, porra, o Caleri devia dar uma peitada nele também. Tá bom. Aí o Caleri é expulso. E aí? Aí o Caleri é suspenso. E aí, como é que faz? Isso que sabe, a gente tem que ter. Não foi legal a cena mesmo, tá? Acho que o Abel, não sei, eu não vi a entrevista dele, não sei se ele reconheceu que ele errou ou não sei como é que foi, a verdade é essa. Mas do ponto de vista do São Paulo, ou seja, o Caleri, se ele revidasse ali, ele ia ser expulso. Aí os dois expulsos, claro que os dois expulsos. E quem que ia ser prejudicado? O São Paulo, pô, porque o Caleri é nosso grande artilheiro, o Caleri é nosso capitão, entendeu? Então, e a gente não pode, assim, as coisas estão tão agressivas no nosso país, e a gente tem que evitar isso no futebol. Ali se encarou, não chegou ninguém, deu tapa em ninguém, se encarou ali, claro,
poderia ter acontecido coisa pior. Claro que você pega um treinador, você pega um jogador tipo Serginho Chulapa. Imagina se você dá uma encarada daquela no Serginho Chulapa. Fica ruim, meu. Fica ruim. É que o cara era um cara, sabe, assim, por mais que ele é brigador dentro do campo, tudo, é um cara, assim, tranquilo, cara. Um cara muito educado, um cara, sabe? Então, eu acho que eles tiveram uma postura, principalmente uma postura, assim, de segurar a onda. Porque o São Paulo ia ser muito prejudicado se ele saísse, entendeu? Com certeza, ia ser mesmo. De qualquer maneira, dentro do grupo, vocês encararam de forma normal e vão para a próxima? Não, tem coisa no futebol, cara, que fica no campo, entendeu? Isso, no meu tempo, sempre foi assim. A gente saía, às vezes, até no tapa. Aí, daqui a pouco, a gente estava num bar aí tomando cerveja com o adversário, pô. Porque o futebol é assim, cara. Entendeu? O futebol é dentro do campo, cada um. Cada um participa do seu time, cada um cuida do seu time, né? Só que depois não pode levar para fora. E a gente não pode estar estimulando, ou seja, não houve nenhuma conversa que eu ouvi lá de manhã, de café da manhã, essas coisas, não ouvi nenhuma conversa em relação a isso, entendeu? Não ficou ninguém assim com mágoa de ninguém. Claro, cada um tem sua opinião, né? Mas não ficou nada assim para trás, não. Foi resolvido ali, não sei, me parece que eles conversaram, aquelas coisas todas. Então não aconteceu assim muita coisa depois do jogo, não. Bora falar sobre o São Paulo repercutindo informação importante desse sábado. Tricolor fez oferta oficial para a compra de Savarino, meio atacante venezuelano, que já passou pelo Atlético Mineiro e atualmente joga no Real Salt Lake. Namoro entre São Paulo e Savarino é antigo, começou até depois do Fortaleza, que já desistiu de contratá-lo. E de acordo com o jornalista André Hernão, São Paulo ofereceu 3 milhões de dólares ou quase 15 milhões de reais para comprar o jogador em pagamentos de várias parcelas. O São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, não teria essa grana para fazer a quitação agora e resolveu convencer o Real Salt Lake a aceitar os 3 milhões de dólares de forma parcelada. Ainda não há uma resposta do time americano. O que se diz é que o Real Salt Lake queria 18 milhões de reais para fazer o negócio, tem uma diferença de mais ou menos 3 milhões de reais em relação à oferta tricolor. Fortaleza fora da parada, até porque tem negociações avançadas para essa mesma posição em relação ao Marinho. São Paulo tentando contratar o meio atacante de 26 anos que vive fase muito legal no futebol dos Estados Unidos. É um dos grandes destaques do Real Salt Lake. Foi grana mesmo, porque o Fortaleza vai botar uma bala no bolso do Marinho para assinar um contrato e ele muito provavelmente vai ser jogador lá do Fortaleza. Ele que jogou no Ceará, inclusive, o rival do Fortaleza. Aí a questão como fica do São Paulo para a sequência. O São Paulo vai olhar o mercado, o São Paulo vai analisar jogadores e vai sim tentar contratar uma ou duas peças para Dorival Júnior. Né? Uma ou duas peças, um meio-campista, um jogador de repente atacante, um jogador de mais velocidade. Claro que o São Paulo também observa a sua base, né? Tem jogadores ali que estão chamando a atenção do Dorival Júnior, como por exemplo o Juan, que entrou muito bem, tem entrado muito bem nos jogos, e o próprio Rodriguinho, ou seja, um meia e um jogador de velocidade em Cotia, na sua base. Mas evidentemente o Dorival Júnior pensa numa preocupação, e ele tem uma preocupação, né, muito grande, que é as saídas de jogadores. Ele até disse, se não chegar nenhum jogador contratado, tudo bem. O que não pode é perder jogadores. Ele está com medo de perder alguns jogadores importantes, que isso atrapalha demais no desenvolvimento de um time que está em construção para o decorrer desta temporada de 2023. Com Copa do Brasil, com Brasileirão e com Copa Sul-Americana. Só que hoje o São Paulo só tem proposta para um jogador, que é o Natan, lateral direito, que muitas vezes não vem sendo utilizado. É uma proposta de clubes menores da Europa e que não agradam o São Paulo. Diante disso, com a proximidade da abertura da janela, na última semana de junho a gente já vai começar a pipocar, a ter ofertas. E o jogador que o São Paulo entende que pode ser vendido é o Pablo Maia. Pablo Maia, jogador que, como a gente disse, desperta interesse de equipes, né, da Premier League. Fulham já fez oferta, né, na outra janela, West Ham procurou, agora Nottingham Forest, ou seja, tem vários clubes que estão de olho e o São Paulo espera vender, vai ter que vender um desses jogadores, mas por enquanto não chegou proposta. Por exemplo, Caleri, fala-se muito da questão do Monterrey, não tem proposta nenhuma, o São Paulo está bem tranquilo. Luciano, chegou uma proposta do Cruz Azul, não tem, não chegou nenhuma proposta, apenas sondagens para seu staff e não para o São Paulo. Então o São Paulo, nessa última semana de junho, vai esperar as propostas chegarem para esses jogadores que têm mais mercado. O Pablo Maia, são os jogadores mais jovens, tipo, né, o Rodrigo Nestor, uma possibilidade também, porque é um jogador bem avaliado. E o São Paulo entende que Jonathan Caleri e Luciano dificilmente
vão receber proposta, dificilmente vão sair. É claro que se o Natan aparecer uma proposta ainda melhor, o São Paulo não vai fazer esforço para segurar o Natan, mesmo porque tem vários jogadores nessa posição de lateral direito, ainda mais com o Igor Vinícius que está se recuperando, certo? Então, torcedor do São Paulo... Hora de falar sobre o São Paulo com contratação importante a pedido de Dorival Júnior, mas não se trata de reforço para o campo. O Tricolor fechou nas últimas horas com o João Marcos Soares. Não conhece? Ele era gerente de mercado e chefe da área de scout do Ceará. Dorival conheceu o João na estadia. O Dorival trabalhou no Ceará antes de ir para o Flamengo e, por consequência, antes do São Paulo. E ficou encantado com o trabalho do João Marcos. Capacidade de encontrar jogadores, de descobrir atletas de qualidade. O Dorival entendeu que essa aquisição para o São Paulo seria fundamental e o Tricolor abriu os cofres para fechar com esse cara que passa a ser chefe do departamento de análise de mercado do São Paulo. O papel dele vai ser super importante nas próximas janelas de transferência, e especialmente com a possibilidade de o São Paulo perder atletas importantes. Não se descarta a chance de Beraldo, zagueiro, Pablo Maia, volante, e Rodrigo Nestor, meia, serem negociados pelo menos um ou dois desses três nessa janela de transferências. O São Paulo precisa de dinheiro. E aí que o João Marcos, com todo o seu conteúdo, uma extensa lista de atletas que podem ser contratados, vai ser útil na reposição dos jogadores. O São Paulo também pensa a médio e longo prazo. A partir da capacidade de trabalho do João Marcos, o São Paulo entende que pode ter contratações importantes, algo que faz tempo que o São Paulo não consegue. O Tricolor tem errado demais na hora de contratar, algo bem diferente do que fazia, por exemplo, na década passada, quando era um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro. Só para completar, João Marcos é gaúcho, começou trabalhando por uma empresa de consultoria que fazia scout para clubes até chegar ao Ceará e arrancar bastante elogio de todos por lá. Quero falar agora... O pessoal React invadido pelo meu filho Bernardinho, que quis dar sua participação especial. Torçamos para que vire torcedor tricolor, né? Porque a fase está difícil. Até lá esperamos que melhore. Falando de São Paulo, bastante novidade. A primeira proposta oficial pelo Savarino, né? Bom jogador, mais jovem, rápido, que o São Paulo deseja. Acho muito melhor opção do que o Marinho, por exemplo, aí que vai Fortaleza e vai com Deus. Entendeu? Porque no São Paulo não. Ainda falando mais de contratações, São Paulo contratou esse novo aí gerente de scout aí, que o Dorival Júnior gosta bastante. Tomara que ele mostre trabalho aí e consiga arrancar aí oportunidades de mercado. Não só o barato, mas o que ninguém ainda viu. O São Paulo já foi muito bom nisso, só lembrar que a equipe de 2005, Fabão, Josué, Danilo, Mineiro, não eram caras muito badalados no mercado e que acabaram transformando o São Paulo no tricampeão do mundo. São Paulo sempre foi conhecido por saber garimpar bem no mercado. Torçamos para que isso volte a acontecer. Ainda falando de São Paulo, a entrevista do Muricy, né? Deu bem a entender que o Caleri é intocável. E eu acho que dessas opções aí de saída do São Paulo, acho que é menos provável. O Luciano, se recebe uma aposta de 25 milhões de reais, acho que é a oportunidade da vida dele de fazer um pezinho de meia. Eu acho difícil o São Paulo recusar. Mas também tem que ver se a proposta vai chegar desse clube mexicano ou do clube árabe. E o Pablo Maia é o que está todo mundo esperando, né? Se vai chegar aos 15 milhões de euros aí, porque vendendo a esse preço, o São Paulo mata quase 70% do valor que ele precisa em vendas. Você tem ainda o Natan, que já foi oferecido 2 milhões de euros, o São Paulo espera um pouco mais. Você consegue chegar aí a 4 e 5, praticamente você mata o valor, praticamente. Falta um pouquinho, mas mata. Lembrando que o São Paulo esse ano já vendeu o Léo, só que ainda não recebeu do Vasco. O Vasco ainda deve ao São Paulo parcelas, assim como o Atlético Mineiro deve parcelas do Patrick. Então é isso. É o São Paulo que, apesar da semana parada de quase 10 dias, tem bastante novidade, notícias aí. E o mercado da bola começa a esquentar, porque a janela de transferência vai abrir agora no início de julho, né? Então vamos ver, vamos ficar de olho. Mas sempre sabendo que assim não virão grandes contratações, né? Composições de elenco. Se sair o Pablo Maia, talvez possa vir um outro no lugar, mas não esperem aí o Lucas Moura e companhia, né? O São Paulo não tem bala na agulha, até porque, como a gente também vê e sabe, o São Paulo deve direitos de imagem que serão pagos nas próximas receitas. Então é isso, é um resumão dessa semana, uma semana de bastante treinamento. São Paulo se preparando para o jogo contra o Atlético Paranaense, já tem desfalques confirmados, como Arboleda, Michel Araújo, entendeu? Pablo Maia, que foi expulso no último jogo. Então, assim, são desfalques consideráveis, mesmo o jogo sendo no Morumbi. Só que o São Paulo precisa vencer. Já são 2 derrotas no Brasileiro, entendeu? Quebrar essa sina, voltar a pontuar, porque pontuar é fundamental no Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas,
nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.